Queridos, com essas muitas formaturas, algo nos chama a atenção. Estamos nos aproximando do final do ano. E é interessante que no final do ano existem algumas datas especiais. E se elas são, não quero vir entrar no caso, mas a questão é o seguinte: nós estamos aí frente, e vocês perceberam que hoje houve a primeira celebração específica, especial, de algo que nós chamamos, ou nós poderíamos chamar de Advento. Nós estamos aí 4 domingos antes do Natal, e isso nas igrejas, principalmente nas igrejas tradicionais, isso sempre foi celebrado muito, esses 4 domingos anteriores, mas não apenas por celebração, mas sim para, de alguma forma, sintonizar o coração com aquilo que estava por vir. Quando nós falamos de Natal, quando nós falamos do nascimento de Jesus, nós não estamos falando de um nascimento qualquer, nós não estamos falando de uma data qualquer. E nós vamos perceber isso hoje, já percebemos que foi algo predito com muitos anos de antecedência, séculos de antecedência, foi algo que foi estabelecido por Deus, foi algo que foi colocado por Ele. E aí, quando nós chegamos perto dessa data, nós temos uma facilidade muito grande de nos dispersarmos tanto, que nós não prestamos mais atenção realmente no que ela significa, e somos tomados por esse frenesi do comércio, e aí é Papai Noel, é compras, é isso, é aquilo, e de repente você chega no final e diz: e daí? E agora? Já comentei com vocês em outros anos, mas é como se você fosse para um aniversário, o aniversariante sentado num local, e vocês convidados trocando presente, e o aniversariante ali. E de repente, todo mundo vai embora, e o aniversariante diz: ué, o que foi isso? Às vezes dá a impressão de que por essa corrida do dia a dia, nós chegamos a isso. E aí, vale a pena nós investirmos um tempo de preparo. Um tempo, poderia chamar isso de tempo de sintonia. E dentro disso, então, esses 4 domingos podem nos levar a meditarmos, a pensarmos diretamente sobre aquilo que Deus estabeleceu com o nascimento do Senhor Jesus, com aquilo que nós pretendemos pelo menos lembrar nesse dia que foi convencionado pelo calendário para celebrarmos o Natal. E eu gostaria de tomar esse tempo hoje à noite, de tomar algumas dessas promessas, dessas profecias a respeito da vinda de Jesus. Vocês viram algumas vão ser repetidas, outras vão ser diferentes. Mas pegar dar uma olhada um pouquinho mais de perto sobre essas profecias, sobre essas promessas de Deus, porque elas foram estabelecidas em momento de crise, em momento de dificuldade, em momento onde que parecia que tudo estava perdido. E aí vem Deus, na sua intervenção soberana, e traz uma palavra de promessa, dando uma esperança, dando uma nova possibilidade de vida. E por isso eu gostaria de colocar como título hoje à noite, dizendo assim: Deus não abre mão de você, mesmo quando estamos em crise. Essa noite, eu gostaria de que você saísse daqui com essa certeza: Deus não abre mão de você, mesmo em situações de crise. Uma das primeiras vezes que nós vamos ser, de alguma forma, confrontados com uma palavra de promessa, é bem no início, lá no comecinho de tudo. E aí, vocês já vão pensar assim: lá vem o Marcos contando toda a história da criação. Não obrigatoriamente toda. Mas a questão é o seguinte: se vocês abrirem a palavra de Deus, a Bíblia, lá em Gênesis 3,15, creio que seja um texto fácil de achar. Gênesis 3,15. Texto logo no começo da palavra. Diz o seguinte:
E porém inimizade entre ti, a mulher, e entre tua descendência e o seu descendente. Esse descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, esse é um texto que fala justamente daquele momento terrível, onde que Adão e Eva estão sendo colocados para fora daquele jardim no Éden, e que Deus está dando todas as consequências de um ato de um casal que decidiu dizer assim: nós não precisamos de Deus, nós não precisamos nos submeter a Ele, nós queremos estar no mesmo nível que Ele, e assim não precisamos dEle. E essa consequência disso é que Deus fala a respeito do que acontece para a mulher, para o homem, e aqui Ele está falando para Satanás, dizendo assim: cara, colocarei inimizade entre você e a mulher. E aí Ele diz: mas o descendente dela, ele ferirá a tua cabeça. Você talvez alcance o calcanhar dele, mas ele pisará na tua cabeça. No primeiro momento de crise, no primeiro momento de parece que acabou tudo, Deus entra e dizendo assim: aqui não acabou. Aqui está começando uma nova história, um novo momento. Queridos, uma das primeiras coisas que Satanás tenta roubar da nossa vida, tenta roubar de nós, quando ele trabalha contra Adão e Eva, e aí ele trabalha contra Deus, é que ele começa a colocar em dúvida o nosso propósito. Se nós olharmos para aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, nós vamos perceber que o propósito de Deus para a nossa vida não é a salvação unicamente. Nós temos uma tendência de olhar para a nossa vida e achar que a salvação é o único propósito de Deus para a nossa vida, e que a nossa vida só vai estar ok quando nós estivermos no céu. Enquanto isso, nós temos que aguentar esse mundo e temos que sofrer aqui. E aí, queridos, não é só isso. A salvação é algo que veio para nós por necessidade, para que Deus pudesse cumprir o seu propósito na nossa vida, ou melhor, para que Deus pudesse, para que nós pudéssemos permanecer no propósito eterno de Deus. Deus tem o seu propósito e Ele vai nos catando um a um e vai nos trazendo para dentro desse propósito. À medida que nós nos rebelamos contra Ele, nós nos fechamos para isso e nós não podemos mais viver nesse propósito, e aí nós começamos a viver como? Fora do propósito de Deus. E o que faz isso? Nós vivemos o nosso propósito, nós vivemos a nossa vontade, nós começamos a viver do nosso jeito, do jeito que a gente acha que é o melhor. E aí nós vamos lembrar o que o Pedrinho falou antes. Nós, por nós, não somos nada. Queridos, se não basta nós olharmos para esse mundão afora e percebermos o que está acontecendo, qual é a tendência desse mundo, vivendo longe do propósito de Deus. Uma coisa mais terrível que a outra. E dá vontade de pensar assim: ok, então Deus leva para o nosso propósito eterno, nos leva para o céu e explode com esse mundo de uma vez. E aí Deus diz: não, eu tenho algo muito maior para vocês. Eu tenho um propósito para vocês enquanto vocês estão aqui. E ele já foi mencionado hoje. Nós fomos chamados para sermos reis e... Queridos, reis e sacerdotes não são títulos. São funções. São tarefas. Nós estamos aqui. Veja só. Quando Deus nos criou lá em Gênesis, lá no comecinho, lá em Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 24. Volta umas folhas ali. Gênesis 1, a partir do capítulo 24, diz assim: disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom.
Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Queridos, aqui, esse texto está falando de que Deus nos criou para nós dominarmos. Só que, se nós prestarmos bem atenção sobre o que nós devemos dominar, nós vamos ver que nós podemos dominar sobre toda a criação, menos sobre os seres humanos. Não está ali, domine sobre o homem, domine sobre... Essa função é de Deus. A nossa função é dominarmos tudo que Deus criou além do ser humano. E aí nós vamos ver lá, quando Jesus certa vez estava no barco, e estava aquele temporal todo, Jesus dormindo, e os discípulos ali em desespero, lá pensando que iriam se afogar. E aí os discípulos acordam Jesus, você não gosta mais de nós? Você quer nos ver mortinhos? Você não faz nada? Jesus deve ter dado aquela espreguiçada assim. Deve ter olhado. Quem que eu acalmo primeiro? O temporal ou os discípulos? Ele escolheu o temporal e simplesmente falou, aquieta-te. Eles olharam, quem é este? A quem o mar, o vento se submete? Queridos, é isto que estava dentro da nossa lista de tarefas. Dominar. Vivermos como reis. Vivermos como sacerdotes. A questão do sacerdócio, pense um pouquinho comigo, vamos viajar um pouco, vamos ser um pouquinho, vamos viajar um pouquinho. Eu sei que muitos aqui fizeram a ETM, e quem não fez, vou deixar um pontinho de interrogação atrás da orelha. Mas, para não perder muito, mas há um tabernáculo que Deus mandou Moisés fazer, e nesse tabernáculo haviam três espaços distintos com funções distintas. O pátio, o santo e o santo dos santos. E resumindo a história, o pátio era livre para muita gente, o santo dos santos só para os sacerdotes, para eles trabalhar lá, e alguns levitas, e lá dentro, no santo dos santos, aonde estava, onde havia a presença de Deus, onde Deus se manifestava, ali era uma vez por ano só o sumo sacerdote, só aquele sacerdote especial. E é ele que entrava e trazia ofertas para Deus, e à medida que ele saísse vivo, o povo sabia que por aquele ano Deus havia perdoado eles, ou havia encoberto o pecado deles, e seria por mais um ano favorável a eles. Então, uma vez por ano, alguém entrar na presença manifesta de Deus. Agora pense em Adão e Eva. O que a Bíblia fala sobre Adão e Eva e Deus? Ao cair a tarde, vinha Deus para ter o seu tempo de comunhão com Adão e Eva. Sacerdócio, presença de Deus, estar ali, no rosto a rosto, face a face. Queridos, isso estava para nós. Nós podemos chegar diante de Deus, podemos falar com Ele, podemos trazer as ofertas de gratidão, trazermos
o louvor a Ele, como pudemos louvar Ele hoje à noite, adorá-lo hoje à noite, trazer a Ele estar na presença dEle, poder colocar as dificuldades que o mundo está, interceder pelo mundo. Essa é a nossa função. Aí vem o casal, e a gente sempre já brinca, puxa, se eles não tivessem pecado, alguém de nós teria e a gente estaria na mesma situação. Então não adianta a gente colocar a culpa neles. Mas vem eles, rejeitam tudo isso e confundem todo o nosso propósito. E aí, ao invés de dominarmos sobre o mundo, começamos a querer dominar sobre pessoas. E aí o negócio descamba de vez. Quando um quer ser mais do que o outro, quando um quer pisar no outro para crescer, quando um quer mostrar que é melhor que o outro, começa a despencar tudo. E é esse quadro que a gente vai ver passo a passo no Antigo Testamento. E aí quando Deus promete isso, Ele diz, em algum momento da história, vai vir aquele que vai mudar tudo isso. Que vai trazer uma transformação, uma possibilidade de mudar todo esse processo. É a primeira vez que a palavra fala a respeito do nascimento do Senhor Jesus, da vinda dele. Quando parecia que tudo havia se perdido, quando tudo estava obscuro, quando não se sabia mais o que viria pela frente, Deus diz: hoje vocês estão vendo isso, mas virá o dia, e o descendente, o Senhor Jesus, pisará na cabeça do inimigo, e ele não tem mais vez na nossa vida. É isso que está para nós. É isso que fala da primeira promessa. Indo adiante, nós temos uma próxima promessa, e aí eu não vou pegar todas, porque senão nós ficaríamos aí semanas falando sobre cada uma delas. E eu gostaria de chamar a atenção a uma que está lá em Isaías, capítulo 9, versículo 2. Isaías talvez seja mais difícil de achar. Ele vai, depois de Salmos, mais alguns livros adiante. O bom é que ele tem 66 capítulos, então se você achar um deles, aí você já sabe aonde que você está. Isaías, capítulo 9, versículo 2. Esse capítulo dá vontade de ler ele inteiro. E cada capítulo desses daria para fazer um seminário para a gente falar sobre ele. Mas esse texto diz o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Queridos, cada vez que eu pesquiso um pouco mais sobre o livro de Isaías, eu fico apaixonado por ele. Isaías aparentemente deveria estar no Novo Testamento, embora foi escrito alguns séculos antes. Mas ele já foi escrito quase que contando toda a história do Senhor Jesus, já falando a respeito dele, mostrando que aquilo que eles estavam vivendo naquele momento era algo, mas que viria algo diferente. E aí nós temos, nos primeiros capítulos de Isaías, vai falar a respeito da consequência do povo, da situação desoladora daquele povo, pelo fato de terem, de alguma forma, largado de Deus, da forma de falarem que eram do povo de Deus, mas não viviam. Hoje em dia a gente poderia dizer, aquele que se chama de cristão, mas na realidade não vive isso. Era a desolação que aquele povo estava experimentando, por mais que politicamente parecia que estava tudo em ordem, mas espiritualmente eles estavam, desculpe o termo, mas um bagaço. Porque eles não tinham mais contato com Deus, eles não tinham mais preocupação com Deus. A partir do capítulo 2 a 4, Isaías começa a falar de um reino que está por vir, algo que vai vir de uma forma diferenciada. Nos próximos capítulos, ele apresenta o desapontamento de Deus com o povo,
que tentou por força própria resolver a questão, tentou por força própria, e ali era muito claro, à medida que o povo deixava de Deus, os inimigos começavam a ter espaço na vida deles. Eles sentiam isso diretamente no seu meio, que à medida que eles saíam da presença de Deus, não era que Deus simplesmente os castigava, mas simplesmente pelo fato de eles saírem debaixo da proteção de Deus, os inimigos tinham vez, tinham a brecha e podiam atacar. E eles tentavam resolver do seu próprio jeito, iam buscar ajuda no Egito, iam buscar ajuda em outros países, e nada resolvia. E Deus olhando para eles, dizendo assim: o que vocês estão buscando lá? É em mim que vocês vão buscar ajuda? É comigo que vocês vão achar alguma coisa? E o povo, como que cegado, buscando da sua própria forma resolver aquela situação. E aí ele chega no capítulo, a partir do capítulo 7 até o capítulo 12, ele fala justamente de Emanuel, daquele que viria para mudar completamente essa história, para mudar totalmente. Mas o interessante é que quando ele diz ali, ele não diz assim, um povo que estava na escuridão, de repente agora descobre um jeito de resolver a questão. Não. Deus diz, eu vou resolver essa situação. Queridos, tem situações que a gente se mete, tem situações que nós chegamos, onde que nós não temos mais como resolver. E principalmente uma das situações é a nossa salvação. Queridos, a nossa salvação não temos como nós produzirmos ela. Não temos. A Bíblia fala muito claro que o salário do pecado é a morte, ou a consequência do pecado é a morte. Então, por aí, só por aí, cada um de nós, tendo pecado, nós já deveríamos estar morto. No Antigo Testamento, havia a questão de que animais poderiam substituir para encobrir o pecado. Não era para limpar, não era para tirar. Era para encobrir, para que Deus não ficasse olhando para o povo e visse aquela montanha de pecados. Havia um sangue que encobria aquilo, e Deus podia olhar de novo para o povo que Ele amava. Não tinha como tirar isso. Não tinha uma vassoura que pudesse colocar isso debaixo do tapete. Não tinha como. Até que vem Jesus. E aí João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós não temos como produzir a salvação. E aí Deus diz: deixa comigo. Eu tenho. Eu posso fazer isso. E eu vou fazer isso. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Queridos, falando de trevas, queridos, nós sabemos o que trevas significam para nós. Sem luz, nós não temos direção. Sem luz, muitas vezes não há esperança. Pensa numa noite, um navio querendo chegar perto do porto, querendo atracar ali, e não tendo as boias de sinalização iluminadas. Você pode dizer assim, hoje tem o GPS. Mas ele precisa de iluminação para você enxergar alguma coisa. Mais tarde esse exemplo não vai funcionar mais porque o GPS vai fazer isso sozinho. Mas precisa de luz. Queridos, você não precisa fazer isso hoje. Mas você já percebeu que trevas, escuridão, gera sentimentos diferentes? Trevas fala de falta de visão. Trevas fala de falta de esperança. Trevas fala de falta de sentido, frustração, falta de conhecimento, falta de segurança, medo. Se aqui de repente apagasse a luz, ficasse aquela escuridão tremenda, daqui a pouco você ia começar a ficar mais perto de alguém, ia ficar escutando se está aí ainda. Talvez algumas crianças já começassem a chorar. Por quê? Porque gera medo, gera insegurança. Você não sabe o que está pela frente. Treva fala de falta de justiça. Trevas falam daquilo que está escondido. E muitas vezes nós olhamos em nosso redor e está escuro. O mundo está em trevas.
E aí, o que acontece? Qual a nossa esperança? Onde que vamos buscar a esperança? Nós temos aí, para os próximos anos, aí previsões terríveis. E aí começa já a escurecer tudo ao nosso redor, como é que vai ser, vamos fazer, como é que nós vamos conseguir superar isso. E aí aonde que você vai buscar a tua esperança? Aonde que você vai buscar a tua segurança? Num curso? Num emprego? Dinheiro? Tudo isso pode fazer sentido se vier conduzido por Deus. Mas a tua segurança, a tua esperança só está em Deus. É Ele que traz a luz. É Ele que traz a segurança. É Ele que traz algo novo. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai fazer toda a diferença. Mais para frente nós temos mais uma promessa que foi mencionada os 2 versículos anteriores, mas em Isaías 53, a partir do versículo 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ou seja, quando tudo estava perdido, quando tudo não se sabia mais o que fazer, quando se achava que teria que... Deus fala, não, tem um que vai sofrer em teu e meu lugar. Antes eu falei que o salário do pecado é a morte e nós deveríamos morrer. Haviam animais que eram substitutos, mas chegou o momento que Deus fechou isso de uma vez por todas. O único homem que nunca pecou, que nunca cometeu um deslize diante de Deus, era o único que podia morrer substitutivamente, porque só ele não precisava morrer. Se cada um de nós morresse, nós iríamos morrer por nós mesmos. Mas ele, sim, ele pôde morrer por nós. E é interessante que esse texto não fala apenas da questão da salvação, ele fala das nossas enfermidades, ele fala das maldições, ele fala de tudo aquilo do que nós somos livrados pelo fato de Jesus morrer por nós na cruz. Agora você pode perguntar, Marcos, mas espera aí, nós estamos falando de Natal ou não estamos falando da Páscoa? Queridos, não tem como separar um do outro. Nós, se Jesus não voltar antes, algum dia vamos morrer, porque nós nascemos. Como dizia o outro, para morrer basta estar vivo. Agora, Jesus, ao contrário, ele nasceu porque ele tinha o propósito de morrer por nós. Então nós não temos como dividir, até pessoas já voltam e meia, você não deve ter feito essa pergunta, só eu fiz essa pergunta quando era pequeno. Pai, qual que é o dia mais importante? É o Natal ou a Páscoa? E aí, não sei que resposta você daria para isso. Mas um não tem como existir sem o outro. Se Jesus não tivesse nascido, ele não teria morrido. E se ele não tivesse morrido, ele não precisava ter nascido. Ele sabia muito bem do propósito ao qual ele veio a esse mundo. Jesus sabia muito bem o porquê que ele estava aqui. O propósito da vida dele não havia sido deturpado. E ele sabia muito bem. Então, queridos, nós não podemos pensar, e eu achei assim tremendamente direcionado pelo Espírito. Cantar do nascimento e cantar depois porque ele vive. É tremendo quando Deus dirige as coisas. Porque é a consequência, por mais que para nós sejam lá pouco tempo de separação, desde o final do ano até a Páscoa, mas na história real foram mais de 30 anos. E nesses 30 anos, Jesus ensinou os seus discípulos a viverem a vida que Deus tinha colocado como base para cada um. Então, queridos, Deus não foi pego de surpresa quando o homem pecou ali no Éden. Deus não usou o plano B, ou de repente o homem pecou, Deus reuniu a cúpula lá, o que nós vamos fazer agora? Não, Deus sabia muito bem. Sabia que isso iria acontecer. E nos amou tanto, que não fez
o mesmo que ele fez com Lúcifer, que se rebelou contra Deus, e esse já era. Ele podia ter feito o mesmo conosco. Tirar de lado, próximos, faz novos, um novo mundo, uma nova. Não. A Bíblia fala que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha Esse é o Deus que nos ama. Um último texto, só para lembrarmos, está ali em também Isaías. Capítulo 40, quando ele diz assim: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, o que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Queridos, o povo de Deus já estava numa expectativa da vinda de um Messias há muito tempo. Por mais de 400 anos, Deus se calou e nenhum profeta mais falava ao povo. E eles estavam perdendo a sua direção, perdendo tudo aquilo. E aí, depois desses 400 anos, Jesus nasce, cresce, ensina, morre, ressuscita. E a minoria do povo crê que ele era o Messias. Nós hoje temos o privilégio de vermos a história de trás para frente. Vemos já tudo tendo acontecido e nós podemos crer, perceber, experimentar, provar, como foi falado hoje à noite. Mas tem algo mais. Esse mesmo Jesus que já veio uma vez, virá outra vez em glória. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós pensamos nisso? Às vezes dá vontade de fazer aquela pegadinha assim. Você já pensou hoje, antes de vir aqui, que Jesus Cristo podia ter voltado hoje à noite? Parece que nós jogamos isso lá para frente. Ele vai vir algum dia. Algum dia ele vem. E enquanto isso, nós muitas vezes vamos vivendo a nossa vida como se nada acontecesse. Uma das coisas que eu tenho aprendido no curso é que a consciência de que provavelmente algum dia a gente morra, se Jesus não voltar antes de novo, mas o fato de nós estarmos conscientes de que algum dia a gente vai morrer, isso nos leva a vivermos uma vida muito mais consciente. Se nós fôssemos eternos aqui na Terra, a gente postergaria tudo que nós podíamos fazer. Mas como nós sabemos que algum dia teremos um fim, então nós precisamos dar conta daquilo que nós vamos fazer. Nós vamos viver intensamente aquilo que Deus permite que a gente viva. Cada dia, viver aquilo que Ele tem para nós. Mas nunca perder de vista de que algum dia, esse Jesus que veio para a nossa salvação, vai vir para nos levar para vivermos a vida eterna com Deus. Então esse tempo de preparo, não é apenas um tempo de preparo para uma data específica agora, mas é um tempo de preparo no teu coração. Que significado esse Jesus tem para você? Que significado esse Senhor que morreu por você, que morreu por mim, que ressuscitou ao terceiro dia, que hoje está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, sendo o nosso advogado, sendo o nosso
nosso Senhor, o que Ele significa para cada um de nós hoje. Esse Deus nos ama de tal maneira que Ele não desiste de nós. Ele não abre mão de você e nem de mim. Talvez nós tenhamos pessoas hoje à noite aqui que ainda não experimentaram essa intimidade com Deus. Esse viver próximo dEle. Viver o propósito que Ele tem para nós. Viver a intimidade com Ele. Talvez você nunca convidou Ele para entrar na sua vida e dizer, eu realmente quero entregar a minha vida a esse Senhor Jesus. E quero viver a partir de hoje com Ele. Eu gostaria de dar essa oportunidade para você hoje à noite. Se você ainda não fez esse convite a Ele, hoje à noite é a oportunidade que você tem. É simples fazer isso. É simplesmente convidá-lo, dizer, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, seja o Senhor da minha vida. Mas para facilitar isso para você, nós queremos fazer essa oração em conjunto. Para isso eu convido a todos a se colocarem em pé, por gentileza. Vamos orar assim. Senhor Jesus, muito obrigado que o Senhor me ama. O Senhor se importa comigo. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor perdoa os meus pecados. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor os levou ali na cruz. E hoje eu recebo o perdão dos meus pecados. Hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Venha ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu hoje creio que o Senhor Jesus veio a este mundo em carne, viveu aqui como Filho de Deus, morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, hoje está sentado à direita de Deus Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela obra na cruz. Eu a reconheço, eu a recebo, e a partir de hoje, eu aceito ser um filho de Deus. Muito obrigado. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, que foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Parece redundância, mas tantas vezes nós temos esquecido disso. Temos nos prendido, temos nos encarcerado, pensando que nada podemos, que nada somos. Mas obrigado, porque em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus nós somos amigos de Deus. Tudo podemos naquele que nos fortalece. E por isso nós reconhecemos que essa liberdade que temos não é produto nosso, mas é conquista do Senhor Jesus por nós. Nós nunca queremos esquecer isso. Nós não queremos perder isso. Nós queremos viver essa liberdade, Senhor. Sermos livres para vivermos a vida que o Senhor tem preparado para nós. Viver a vida, viver o propósito que o Senhor tem para nós. Viver aquilo, Pai, que o Senhor tem preparado para nós. E nós queremos ser realmente livres para fazer isso. Não queremos encontrar desculpas, não queremos encontrar empecilhos, nós não queremos ficar inventando coisas, Pai, nós queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. A Tua palavra diz que uma vida em abundância. Obrigado, Senhor Jesus, por ter conquistado isso na cruz. Nós não temos como pagar isso. Não temos como repor isso. Mas temos como fazer sentido,
como fazer que isso que o Senhor Jesus fez por nós faça sentido e tenha valido a pena, que é viver o propósito de Deus a cada dia. E é isso que nós queremos fazer, Pai. Muito obrigado. Obrigado que ao sairmos daqui hoje à noite, nós não saímos sozinhos, o Senhor nos acompanha. Obrigado, Pai, que ao sairmos daqui, a Tua graça vai conosco. Obrigado que ao sairmos daqui, a comunhão do Espírito Santo vai conosco. Obrigado que ao sairmos daqui, nós saímos capacitados para cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Muito obrigado. Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.